Durante a luxuosa lua de mel em um resort 5 estrelas, um milionário apaixonado, recém-casado com sua jovem noiva, tem sua felicidade interrompida de forma devastadora ao dar de cara na recepção do hotel com sua ex-esposa, visivelmente grávida e com os olhos marejados, trabalhando ali como funcionária. O encontro inesperado reacende feridas do passado, segredos não resolvidos e lança uma sombra sobre o início de seu novo casamento. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. No crepúsculo de fevereiro, o Hotel Panorama erguia-se majestosamente sobre as ruas de São Paulo, sua fachada modernista refletindo os últimos raios do sol poente. Os detalhes Art Nouveau na fachada do prédio, restaurados à sua antiga glória, durante uma recente reforma, atraíam os olhares dos transeuntes que, apesar da noite fria, paravam para admirar os detalhes arquitetônicos. Ricardo Azevedo estava em frente à entrada do hotel, sua silhueta refletida nas portas giratórias envidraçadas. O homem de 40 anos, com traços severos e cabelos grisalhos prematuros, ajustou sua gravata Hermès. Um daqueles pequenos rituais que o ajudavam a manter as aparências de controle. Ao seu lado, Gabriela, sua esposa de 26 anos, finalizava a gravação de mais um conteúdo para as redes sociais. Oi, gente! Estamos aqui na frente do lendário Hotel Panorama, em São Paulo. Começamos nossa lua de mel europeia aqui, no coração do Brasil. Sua voz entusiasmada soava natural diante da câmera, treinada por anos de construção de sua marca pessoal. Ricardo observava sua autoconfiança com uma mistura de admiração e apreensão. Gabriela era a personificação da nova geração, direta, ambiciosa, entendendo perfeitamente as regras do jogo no mundo das redes sociais. Tão diferente de... Ele sacudiu a cabeça, afastando pensamentos indesejados. Pronta? Perguntou, estendendo a mão em direção a ela. Gabriela assentiu, guardando o telefone em sua bolsa de grife. Seus longos cabelos platinados brilhavam sob a luz das lâmpadas do hotel, e seu casaco de cachemira creme combinava perfeitamente com a paisagem invernal. Eles cruzaram o portal do hotel, e o ar quente do lobby os envolveu em uma atmosfera agradável de luxo. Ricardo sentiu a familiar pontada no estômago, a mesma sensação que o acompanhava sempre que entrava em espaços reservados às elites. Apesar de anos de sucesso na indústria imobiliária, apesar de uma conta bancária com 7 zeros, em algum lugar no fundo da alma, ele ainda se sentia como aquele menino do interior de São Paulo. O piso de mármore do lobby brilhava como uma superfície de gelo, e os lustres de cristal projetavam uma luz quente nas paredes cobertas de papel de parede bordô. Ricardo conduziu Gabriela em direção à recepção. Seus passos firmes e medidos, mais uma máscara que ele aprendera a usar. Bom dia, reserva em nome de Azevedo, disse ele, sem ainda olhar para a recepcionista, ocupado em tirar os documentos. Bem-vindos ao Hotel Panorama, senhor Azevedo. Aquela voz que ele conhecia melhor que a própria. Ricardo levantou lentamente o olhar. Helena estava atrás do balcão da recepção, vestida com um elegante uniforme, azul marinho do hotel. Seus cabelos escuros estavam presos em um coque clássico, e em seu pescoço brilhava uma discreta placa com seu nome e cargo. Helena Santos, gerente de atendimento ao hóspede. Mas não era sua presença ali que era o maior choque. Era a leve barriga de grávida, se insinuando sob o uniforme que fez Ricardo sentir o mundo ao seu redor começar a girar. Gabriela, percebendo a tensão repentina do marido, aproximou-se, sua mão apertando-se mais firmemente em seu braço. Amor, tudo bem?
Helena manteve uma expressão profissional, embora seus dedos, digitando dados no sistema do hotel, tremessem levemente. O casal ficará no apartamento presidencial no 12º andar. A vista para o Parque Ibirapuera e a panorâmica da cidade é especialmente bonita ao pôr do sol. Ricardo ficou paralisado, sua mente trabalhando a todo vapor. 8 meses. Tanto tempo havia se passado desde o divórcio. 8 meses desde a última vez que ele vira Helena. Então magra, abatida, mas com determinação nos olhos, assinando os papéis do divórcio. E agora, os senhores desejam auxílio com a bagagem? A voz de Helena era calma, profissional, como se ela estivesse recitando uma fórmula aprendida. Mas Ricardo a conhecia muito bem. Ele via a atenção nos cantos de seus lábios, percebia como seus dedos tocavam nervosamente a base do pescoço, onde ela costumava usar um colar que ele lhe dera. Sim, por favor, respondeu Gabriela tomando a iniciativa. Seu instinto de influenciadora captou perfeitamente que algo mais estava acontecendo do que parecia à primeira vista. Discretamente, ela tirou o celular para verificar o nome na placa da recepcionista. Helena entregou os cartões do quarto, seus movimentos mecânicos treinados. Desejo uma boa estadia. Para quaisquer perguntas ou pedidos, estou à disposição. Ricardo finalmente encontrou sua voz, embora soasse estranha até para ele mesmo. Obrigado, senhorita Santos. O uso de seu nome de solteira pairou entre eles como uma cortina pesada. Helena acenou levemente com a cabeça, seu rosto permaneceu impenetrável, mas em seus olhos brilhou algo. Talvez tristeza, talvez raiva, ou talvez o reflexo de todas aquelas palavras não ditas que ficaram entre eles. O carregador de malas apareceu com um carrinho, organizando habilmente suas malas. Gabriela, ainda perto do marido, dirigiu-se para os elevadores, suas sandálias de salto alto batendo ritmicamente no piso de mármore. Ricardo seguiu-a, mas na frente do elevador virou-se mais uma vez. Helena estava atrás do balcão, uma de suas mãos pousando levemente sobre a barriga em um gesto tão natural que devia ser inconsciente. Seus olhares se encontraram por uma fração de segundo, e então as portas do elevador se fecharam, separando-os como uma cortina em um teatro. No silêncio do elevador, Ricardo sentiu seu mundo cuidadosamente construído começar a vacilar. Gabriela aproximou-se dele, seu perfume, caro, mas muito intenso, enchendo o pequeno espaço. É sua ex-mulher, não é? Perguntou baixinho, embora já soubesse a resposta. Ricardo assentiu, sem confiar em sua própria voz. Através da janela do elevador, ele observava São Paulo se estendendo sob eles, as luzes da cidade piscando como estrelas. Em algum lugar ali, naquela constelação urbana, estavam as respostas para perguntas que ele ainda não ousava fazer. O apartamento presidencial do Hotel Panorama emanava um luxo que, em outras circunstâncias, teria dado a Ricardo satisfação. Agora, porém, os detalhes dourados, os tampos de mármore e a vista para São Paulo iluminada pareciam zombar do caos em sua cabeça. Gabriela imediatamente começou a tirar fotos para seu blog de estilo de vida, sua câmera clicando silenciosamente na ampla sala de estar. Ricardo? A voz de Gabriela o tirou de seus devaneios. Por que você não me disse que sua ex-mulher trabalha neste hotel? Eu não sabia, respondeu sinceramente, desabotoando o paletó e aproximando-se da janela. Helena, ela dirigia sua própria empresa de consultoria quando éramos casados. Não faz sentido que ela trabalhe aqui como... Ele interrompeu, lembrando-se das fofocas que chegaram até ele. Sobre como Helena perdeu tudo em um investimento mal sucedido. Os remorsos que ele havia empurrado para o fundo da consciência, com tanto sucesso, voltaram à superfície. Foi ele quem recomendou o projeto a ela, convencido de seu potencial. Gabriela guardou a câmera e aproximou-se do marido, abraçando-o pela cintura. Amor,
Podemos mudar de hotel. Vou encontrar algo tão exclusivo, talvez até melhor. Meus seguidores vão entender. Não, interrompeu-a mais bruscamente do que pretendia. Desculpa, mas não. Não vamos fugir. Isso seria antiprofissional. Neste momento, houve uma batida na porta. Ricardo abriu, esperando pela equipe do hotel. Em vez disso, viu um homem alto e magro em um terno perfeitamente cortado. Marcelo Pereira. Apresentou-se o recém-chegado, estendendo a mão. Sou o gerente do hotel. Queria pessoalmente dar as boas-vindas ao casal ao panorama. Ricardo apertou sua mão, notando como o olhar do gerente o avaliava com fria precisão. Ele conhecia aquele olhar. Ele mesmo o usava frequentemente em negociações de negócios. É uma honra, interveio Gabriela, imediatamente assumindo sua persona mediática. O hotel é absolutamente lindo. Mal posso esperar para mostrar todos os seus encantos aos meus seguidores. Marcelo sorriu educadamente, mas seu olhar ainda estava fixo em Ricardo. Espero que nossa equipe atenda às expectativas do casal. Estamos particularmente interessados na opinião de alguém tão experiente na indústria de luxo como o senhor Azevedo. Ricardo sentiu uma picada naquela pergunta aparentemente inocente. A equipe é muito profissional, respondeu em tom neutro. Que bom. Helena, ou melhor, senhorita Santos, é uma de nossas funcionárias mais valiosas. Conheço-a há anos, da faculdade, na verdade. Essa informação fez Ricardo sentir um acesso de ciúme que não tinha direito de sentir. Helena nunca mencionou Marcelo, embora eles tivessem sido casados por 7 anos. Posso recomendar nosso restaurante para o jantar? O chefe preparou um menu degustação especial. Marcelo continuou seu discurso, mas Ricardo já não o escutava. Seus pensamentos vagaram para o último jantar com Helena, 8 meses atrás. Ela estava sentada em frente a ele em seu restaurante favorito, seu rosto pálido, mas determinado. Não podemos continuar assim, Ricardo, disse ela na ocasião. Vivemos em 2 mundos diferentes. Você com seus novos amigos das altas esferas, eu com meus problemas banais. Senhor e senhora Azevedo, a voz de Marcelo o trouxe de volta à realidade. Sim, o jantar parece ótimo, respondeu rapidamente Gabriela. Às 8? Perfeito. Vou passar a reserva e parabéns pelo casamento, acrescentou Marcelo com um sorriso que não chegava aos seus olhos. Quando a porta se fechou atrás dele, Gabriela imediatamente pegou o celular. Preciso verificar algo na internet, murmurou, seus dedos deslizando rapidamente pela tela. Ricardo sabia o que ela estava fazendo, procurando informações sobre Helena, sobre o casamento deles, sobre o divórcio que a mídia de negócios comentou amplamente, especulando sobre as causas do fim do relacionamento de um dos mais influentes incorporadores do país. Ela está grávida, disse ele baixinho, antes que Gabriela pudesse perguntar. E não, eu não sabia disso. Tem certeza? Sua voz era baixa, mas tensa. Quero dizer, cronologicamente, Gabriela, interrompeu-a firmemente. Eu não entrei em contato com Helena desde o divórcio. O fato de ela estar grávida, isso é assunto dela. Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, sua mente trabalhava freneticamente, contando meses, analisando possibilidades. Helena estava em um estado avançado de gravidez. Isso era óbvio. Mas exatamente quando? Vou tomar um banho, anunciou, fugindo para o banheiro diante das perguntas de sua esposa. Sob o chuveiro de água quente, ele tentou organizar seus pensamentos. Helena, gravidez, hotel, Marcelo. Tudo isso se encaixava em algum padrão que ele ainda não conseguia decifrar, ou talvez não quisesse. Enquanto se enxugava com uma toalha felpuda com o logotipo do hotel, ouviu Gabriela conversando ao telefone. Mãe, você não vai acreditar em quem encontramos. Sim, ela trabalha aqui. Não, Ricardo diz que não. Sabia? Irene,
sua sogra. A mulher que planejou seu primeiro encontro, que discretamente os aproximou, que sempre soube o que acontecia no high life paulistano. Se alguém pudesse saber sobre Helena e sua situação atual, era ela. Ricardo olhou para o espelho. O homem que o olhava de volta parecia repentinamente mais velho, cansado. Em seus olhos se escondia uma sombra de medo, o mesmo que o acompanhava na infância, quando ele temia que seus colegas de escola descobrissem sua origem humilde. Atrás, da porta do banheiro, Gabriela terminou a conversa. Sim, mãe, claro que tirei fotos. Sim, vou te enviar. E talvez você pudesse descobrir mais alguma coisa? Ricardo fechou os olhos. Ele sabia que isso era apenas o começo. Que aquele hotel, que deveria ser a primeira parada em sua romântica viagem de lua de mel, se tornaria o palco de um drama muito mais complexo. E em algum lugar naquele mesmo prédio, Helena provavelmente estava terminando seu turno. Sua mão, descansando sobre a barriga que escondia um segredo que poderia mudar tudo. O restaurante do Hotel Panorama Sky ocupava todo o 30º andar, e suas paredes de vidro ofereciam uma vista espetacular da noite paulistana. Ricardo e Gabriela foram acomodados em uma mesa na melhor localização, com vista para o Parque Ibirapuera, cuja silhueta iluminada se erguia sobre a cidade. O sommelier de vocês vai aparecer em breve, anunciou o garçom, entregando os cardápios encadernados em couro bordô. Gabriela imediatamente tirou o celular para fotografar o menu. A iluminação é perfeita para fotos, sussurrou com entusiasmo profissional. Minhas seguidoras vão pirar com esse ambiente. Ricardo acenou com a cabeça, mas sua atenção estava focada em outra coisa. Helena acabara de entrar no restaurante, acompanhada por um homem mais velho em um terno perfeitamente cortado. Seu uniforme havia sido substituído por um elegante vestido azul marinho que não escondia sua barriga arredondada. Vovô? A palavra escapou dos lábios de Ricardo antes que ele pudesse contê-la. Antônio Azevedo, patriarca da família e homem que, com seu próprio trabalho, construiu uma rede de supermercados na década de 1990, acabava de conduzir sua ex-esposa até a mesa. Helena ria de algo que ele dissera, seu rosto irradiando sob a luz quente das lâmpadas do restaurante. É seu avô? Gabriela se endireitou, consertando automaticamente o cabelo. Eu não sabia que ele também estava aqui. Eu também não sabia, respondeu Ricardo, sentindo o estômago se contrair. Seu avô nunca aceitou o divórcio de Helena. Ela me ensinou a respeitar o trabalho, repetia frequentemente, relembrando como Helena, apesar de sua educação e posição, ajudava na loja de família durante os feriados. Talvez devêssemos nos cumprimentar? Sugeriu Gabriela, mas em sua voz havia incerteza. Antes que Ricardo pudesse responder, Marcelo apareceu em sua mesa com uma garrafa de vinho. Permite-me recomendar pessoalmente este vinho tinto para o casal, disse ele, mostrando o rótulo. Chateau Margaux, safra 2015, um buquê excepcional. Ribera del Duero, Gran Reserva 2010, interrompeu o Ricardo. Se tiverem. Marcelo ergueu uma sobrancelha. Claro, excelente escolha. Helena sempre dizia que este era o seu vinho favorito. Ricardo sentiu o olhar de Gabriela sobre si. De fato, era seu vinho favorito. Ele o descobriu durante sua primeira viagem de negócios à Espanha, ainda com Helena. Eles passaram uma semana em uma pequena vinícola perto de Burgos, planejando seu futuro. Com licença por um instante, Gabriela se levantou elegantemente. Preciso retocar a maquiagem. Quando ficou sozinho com Marcelo, Ricardo decidiu tomar a ofensiva. Há quanto tempo você conhece Helena? Quase 20 anos, respondeu Marcelo, ainda parado na mesa. Nós estudamos hotelaria juntos, antes dela decidir seguir carreira em consultoria, e antes de conhecer você. E agora você a contratou.
apesar do estado dela? E o que há de estranho nisso? A voz de Marcelo ficou mais fria. Helena é a melhor funcionária que eu poderia desejar. O estado dela é assunto dela. Do outro lado da sala, eles ouviram a risada de Helena. Ricardo involuntariamente virou a cabeça naquela direção. Seu avô acabara de contar uma de suas famosas histórias, gesticulando vigorosamente. Sabe, Ricardo, Marcelo serviu vinho em sua taça. Algumas pessoas conseguem apreciar o valor do que têm antes de perdê-lo. Antes que Ricardo pudesse responder, Marcelo já estava se afastando e Gabriela voltava para a mesa. Seu telefone vibrava com as notificações. Você não vai acreditar, disse ela sentando-se. Alguém acabou de reconhecer Helena no meu Insta Story da recepção. O post está se espalhando como um incêndio. Ricardo sentiu a cor esvair-se do seu rosto. Apague isso, disse firmemente. Mas Gabriela hesitou. É um conteúdo ótimo. As pessoas estão fascinadas. Eu disse, apague. Sua voz era baixa, mas firme. Isso não é um reality show. No mesmo instante, seu telefone vibrou. Uma mensagem de seu avô. Venha tomar café da manhã comigo amanhã às 8 horas. Apartamento do Jude 801, só você. Ricardo tomou um gole de vinho, permitindo que o sabor familiar lhe lembrasse tempos mais felizes. Através das paredes de vidro do restaurante, ele via as luzes da cidade. Milhares de pequenos pontos formando um padrão complexo, como sua própria vida, que de repente escapava de seu controle. Talvez devêssemos pedir? Sugeriu Gabriela, sua voz suave, conciliadora. Ela abriu o cardápio, mas Ricardo notou como seus dedos tremiam levemente. O garçom aproximou-se de sua mesa, pronto para receber o pedido. Recomendo o prato especial de hoje, pierogi de cogumelos silvestres e trufas, servido com cebola caramelizada e tomilho fresco. Completou Ricardo, fechando os olhos. Era o prato favorito de Helena, que ela sempre pedia em ocasiões especiais. Exatamente, confirmou o garçom com um sorriso. A senhorita Santos, pessoalmente, consultou este prato com nosso chefe. Ricardo sentiu Gabriela segurar sua mão por baixo da mesa. Sua mão estava fria e suada. No mesmo instante, ele ouviu seu avô chamando o garçom. Uma garrafa de Ribera del Duero para a senhorita Helena, por favor, Gran Reserva 2010. Seus olhares se encontraram através da sala. Helena ergueu sua taça na direção dele em um brinde silencioso e depois se voltou para Antônio, que acabara de começar outra história. Ricardo sabia que seria uma longa noite, a primeira de muitas no Hotel Panorama, onde o passado e o presente se entrelaçavam em um nó cada vez mais apertado. Pontualmente às 8 da manhã, Ricardo estava diante da porta do apartamento 2871. Gabriela ainda dormia quando ele se esgueirou para fora da cama, deixando um bilhete curto sobre uma reunião de negócios antecipada. Isso não era uma mentira completa. Seu avô sempre dizia que a família era o negócio mais importante. Antônio Azevedo abriu a porta antes que Ricardo pudesse bater. Apesar de seus 80 anos, ele ainda se mantinha ereto e seus olhos penetrantes imediatamente examinaram o neto com a perspicácia de um pai. Você emagreceu, declarou em vez de saudação, deixando Ricardo entrar. E esses cabelos brancos? Muito estresse, pouca família. O apartamento estava cheio, do aroma de café recém-feito e pãezinhos ainda quentes. Sobre a mesa estava um tradicional serviço de café da família, o mesmo em que Ricardo tomou seu primeiro café verdadeiro quando seu avô decidiu que ele já era suficientemente adulto. Sente-se, Antônio indicou uma cadeira. Sua mãe ligou ontem, está preocupada. Mamãe sempre está preocupada, respondeu Ricardo sentando-se. Sua mãe, professora em uma escola rural, nunca se sentiu confortável no mundo que ele construíra em São Paulo. Desta vez, ela tem razão,
O avô serviu café nas xícaras. O que você anda aprontando, Ricardo? Como assim? Não finja de bobo. Você sempre foi esperto do lado da minha família. Antônio sentou-se em frente a ele. Helena está grávida. Ricardo sentiu suas mãos se fecharem na xícara. Não é meu. Não perguntei de quem é o filho. Interrompeu o avô bruscamente. Pergunto o que você anda fazendo com sua vida. Divórcio, casamento imediato com aquela influenciadora e agora isso. Gabriela é minha esposa. Ricardo tentou fazer sua voz soar confiante. Ela merece respeito. Respeito, Antônio resmungou. Respeito se conquista. Helena conquistou. Você lembra quando ela vinha ajudar na loja antes das festas? Mestre em economia, e não tinha vergonha de ficar atrás do balcão. Ricardo se lembrava. Helena em um suéter de Natal, rindo enquanto aprendia a usar o caixa registrador antigo. Isso foi há muito tempo, disse ele baixinho. 8 meses não é muito tempo. Antônio tomou um gole de café. Você sabe que ela perdeu tudo? Com aquele investimento que você recomendou? Um silêncio pesado caiu sobre o apartamento. Ao longe, ouvia-se o barulho do trânsito paulistano. A cidade acordando para a vida. Por que ela não me disse? Ricardo finalmente fez a pergunta que o assombrava desde ontem. Sobre o bebê, sobre os problemas financeiros. E quando ela teria que te dizer? Antônio inclinou-se para a frente. Quando você desfilou pela cidade com sua nova noiva? Ou no seu casamento para o qual, obviamente, ela não foi convidada? Ricardo sentiu um rubor de vergonha subir em seu pescoço. O casamento com Gabriela foi discreto, mas as fotos imediatamente chegaram às redes sociais. Helena devia tê-las visto. Olhe pela janela, ordenou Antônio, levantando-se. Ricardo foi até a janela panorâmica do apartamento. São Paulo estendia-se diante deles. Uma mistura de história e modernidade, exatamente como sua vida. Você vê aquele prédio antigo? Era nossa primeira padaria. Sua bisavó acordava às 4 da manhã para preparar a massa. Não havia supermercados, redes sociais, apartamentos de luxo naquela época. Só havia confiança entre as pessoas e trabalho árduo. Ricardo conhecia essa história. Ele a ouvira centenas de vezes na infância, quando morou com os avós após a morte de seu pai. Helena me lembra sua avó, continuou Antônio. Tem a mesma força, e assim como sua avó, ela não veio pedir ajuda a mim, embora soubesse que eu poderia ajudá-la. Vovô. Ricardo se virou, mas Antônio levantou a mão. Não terminei. Sabe por que ela aceitou esse trabalho? Porque Marcelo lhe ofereceu uma chance justa, não esmola, não empréstimo, uma chance, e veja como ela está se saindo bem. Naquele momento, o telefone de Ricardo vibrou. Uma mensagem de Gabriela. Amor, onde você está? As redes sociais enlouqueceram. Sua ex-mulher está em todos. Os sites de fofoca. Minha mãe liga a cada 5 minutos. Problemas? Perguntou Antônio, vendo a mudança na expressão do neto. Nada que eu não consiga resolver. Ricardo guardou o telefone. Você dizia a mesma coisa quando sua empresa quase quebrou 6 anos atrás. Lembra quem te ajudou naquela época? Helena hipotecou seu apartamento para te dar um dinheiro. Ricardo se lembrava. Era um daqueles fatos que ele cuidadosamente removera da memória quando sua vida começou a se reorganizar. O que eu devo fazer? Perguntou ele baixinho, sentindo-se novamente como um menino pequeno indo pedir conselho ao avô. Essa não é uma pergunta para mim. Antônio voltou para a mesa. Mas talvez comece lembrando quem você é. Não, quem você finge ser para seus amigos ricos ou para sua nova esposa. Quem você realmente é. Ricardo olhou para seu reflexo na janela. Terno de grife, relógio caro, cabelo impecavelmente penteado. Onde estava naquele homem todo o menino? Do armazém do avô? Helena está no turno da manhã.
acrescentou Antônio como se por acaso. Ela sempre gostou das primeiras horas, assim como você, antes de começar a fingir ser um playboy paulistano. Ricardo se levantou, sabendo que a audiência havia terminado. Na porta, o avô o deteve por mais um instante. E Ricardo, se você machucá-la de novo, neto ou não, nós teremos um problema. Ao sair do apartamento, Ricardo sabia que a conversa mais difícil de sua vida o esperava. Ele só precisava decidir com qual das mulheres ele deveria falar primeiro. O saguão do hotel parecia diferente de manhã. Os raios do sol nascente penetravam pelas janelas altas, criando padrões geométricos no piso de mármore. Ricardo estava parado na recepção, observando Helena atender habilmente um casal de turistas japoneses que estavam fazendo o check-out. Seus movimentos eram seguros e profissionais, apesar da gravidez evidente. Obrigado por escolher o hotel Panorama, ela concluiu em inglês, sua voz soando calorosa e natural. Só quando os japoneses se foram, ela notou Ricardo. Seu rosto imediatamente assumiu uma expressão neutra. Bom dia, senhor Azevedo. Posso ajudá-lo? Helena, ele começou, mas foi interrompido pelo estrondo alto de saltos altos. Gabriela descia pelas escadas de mármore, seu rosto mais pálido do que o habitual. Ricardo, finalmente te achei. Precisamos conversar. Agora. Helena discretamente se ocupou com os documentos, mas Ricardo viu sua mão se mover involuntariamente para a barriga, um gesto que ele conhecia de suas próprias conversas difíceis no passado. O que aconteceu? Perguntou a Gabriela, afastando-se da recepção. O que aconteceu? Olha, ela lhe mostrou o celular. Na tela, um famoso portal de fofocas e acima dele, uma manchete gritante. Escândalo no Hotel Panorama. Ex-marido, nova esposa e ex-esposa grávida em um mesmo lugar. Abaixo da manchete estava a foto tirada ontem no restaurante. Helena com seu avô em uma mesa, ele e Gabriela em outra. Alguém deve tê-la tirado com um celular. Isso não é tudo. Gabriela rolou a tela. Eles checaram os registros judiciais. Sabem que vocês se divorciaram há 8 meses. Estão especulando que a criança pode ser sua. Ricardo sentiu a cor esvair-se de seu rosto. Isso é um absurdo. Absurdo? Gabriela riu histérica. Minha mãe me ligou 7 vezes esta manhã. Meus seguidores estão enlouquecendo. Os parceiros comerciais estão cancelando os contratos de publicidade. Tudo o que eu construí... Gabriela... interrompeu-a firmemente. São apenas boatos. Você sabe que... Eu sei. Sua voz era baixa, mas afiada como uma lâmina. Porque, sinceramente, já não sei mais o que sei. Quando nos conhecemos, você disse que seu casamento havia terminado por causa de diferenças irreconciliáveis. Mas olhando para tudo isso, naquele instante, um grupo de jornalistas entrou no saguão. Ricardo reconheceu a repórter do principal portal de negócios. Senhor Azevedo, ela gritou, aproximando-se rapidamente. O senhor poderia comentar as notícias sobre a gravidez da senhorita Santos? É verdade que... Sem comentários! Ricardo interrompeu instintivamente, protegendo Gabriela das câmeras. Senhor Pereira, a repórter não desistiu. É verdade que o senhor contratou a senhorita Santos, sabendo do relacionamento dela com o senhor Azevedo? Não comento fofocas, respondeu friamente Marcelo. Segurança. Helena estava atrás do balcão da recepção, seu rosto pálido, mas controlado. Ricardo notou como seus dedos se apertavam na borda da superfície, até que seus nós dos dedos ficaram brancos. Precisamos sair daqui, sussurrou Gabriela, segurando sua mão. Ricardo, por favor. Mas antes que ele pudesse responder, ouviu uma voz familiar e autoritária. O que está acontecendo aqui? Irene Malinovska, mãe de Gabriela, entrou no saguão como uma rainha em um campo de batalha. Seu tailleur de grife e sua maquiagem impecável contrastavam com a expressão tensa de seu rosto. Mamãe!
Gabriela soou como uma garotinha perdida. Silêncio, querida. Irene aproximou-se da recepção. Senhorita Santos, certo? Precisamos conversar, privadamente. Helena se endireitou, sua mão ainda sobre a barriga. Estou trabalhando, senhora Malinovska. Ah, tenho certeza de que seu amigo. Irene lançou um olhar significativo para Marcelo. Pode dispensá-la por um instante. Esta é uma conversa que decidirá o futuro de todos nós. Ricardo deu um passo à frente. Irene, não se meta, interrompeu sua sogra. Você já causou estrago suficiente, senhora Santos? Helena olhou para Marcelo, que acenou levemente com a cabeça. Pode tirar uma folga, disse ele baixinho. Vou lidar com os jornalistas. Perfeito. Irene sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Que tal o escritório do gerente? Lá ninguém vai nos interromper. Ricardo assistiu, impotente, enquanto 3 mulheres, sua ex-esposa, sua esposa atual e sua sogra, desapareciam no corredor que levava aos escritórios da administração. Marcelo ficou ao seu lado. Sabe, disse ele baixinho, o gerente do hotel, quando Helena veio me procurar emprego, prometi a ela que estaria segura aqui, que ninguém a importunaria. Eu não queria... Começou Ricardo. Ninguém nunca quer, interrompeu o Marcelo. Mas às vezes nós machucamos os outros mais quando menos queremos. Atrás das portas de vidro do hotel, os jornalistas ainda giravam, suas câmeras apontadas para o lobby. Ricardo sentiu seu mundo cuidadosamente construído se desfazendo em pedaços, e ele não podia fazer nada além de ficar parado e observar. Seu telefone tocou no bolso. Ele esperava outra ligação de sua mãe ou de algum investidor, mas no visor viu o número de seu psiquiatra, o Dr. Pereira, que o ajudou a passar pela crise após o divórcio, que conhecia a verdade sobre seus medos, sobre a infertilidade, sobre tudo o que ele mais tinha vergonha. Ricardo desligou. Algumas verdades é melhor não falar em voz alta, mesmo que o silêncio esteja te matando lentamente. O escritório do gerente do hotel era decorado com bom gosto clássico, madeira escura, poltronas de couro e vista para o centro histórico de São Paulo. Helena sentou-se atrás da mesa de Marcelo, conscientemente escolhendo uma posição que lhe desse pelo menos uma vantagem aparente. Irene Malinovska ocupou a poltrona em frente, enquanto Gabriela se sentava nervosamente em um sofá de couro perto da janela. Vamos direto ao ponto. Irene tirou uma pasta da bolsa Prada. Este é um acordo de confidencialidade e uma proposta financeira. Helena nem olhou para a pasta. Não estou interessada. Você nem sabe o quanto estou oferecendo. Irene sorriu de forma condescendente. Pelo que ouvi, você precisaria de dinheiro. A maternidade sozinha não é barata. Mamãe! Gabriela saltou do sofá. Você não pode... Silêncio, querida. Yara ergueu a mão. Adultos conversando. Helena sentiu a criança chutar-lhe o ventre, como se protestasse contra a situação. Colocou a mão na barriga, encontrando o olhar de Sofia. Nos olhos da mulher mais jovem, viu uma mistura de medo e compaixão. Dona Beatriz, Helena se endireitou na poltrona. Não sei o que a senhora imagina, mas não estou interessada em nenhum acordo. Trabalho aqui porque quero. Meu filho... Hesitou por um momento. É assunto particular. Particular? Yara riu brevemente. Nada é particular nos dias de hoje, querida. Principalmente quando seu ex-marido é um dos maiores incorporadores do país e sua nova esposa tem 3 milhões de seguidores nas redes sociais. Helena sentiu sua máscara profissional começar a rachar. O que a senhora quer de mim, afinal? Quero que você desapareça. Yara se inclinou para a frente. Tire férias. Vá para o interior. Para qualquer lugar. Apenas não apareça. Por aqui, nos próximos meses. E se eu recusar, então terei que lembrar a algumas pessoas sobre suas
Decisões de investimento infelizes. Yara tirou um tablet da bolsa. Sobre como você perdeu todo o dinheiro dos clientes naquele projeto imobiliário. Tenho certeza de que a mídia vai adorar essa história. Era um projeto honesto. Helena sentiu sua voz tremer. Ninguém poderia prever. Mas você era a consultora. Yara a interrompeu. Você aconselhava os investidores. E agora trabalha em um hotel, grávida, e por acaso encontra seu ex-marido. A mídia ama essas histórias. Para. Sofia se pôs de repente entre a mãe e Helena. Para, mãe. Isso não está certo. Yara olhou para a filha com descrença. Está a defendendo? Essa mulher que pode destruir seu casamento? Não. Sofia negou com a cabeça. Estou me defendendo, e aquilo em que acredito. Meus seguidores confiam em mim porque sou autêntica. E isso... apontou para um envelope. É tudo contra o que sempre lutei em meus posts. Helena observava a discussão com crescente espanto. A jovem mulher, que até então via como uma influenciadora superficial, de repente mostrou uma profundidade inesperada. Sofia! Yara se levantou. Sua voz ficou mais aguda. Não seja ingênua. Acha que seus seguidores vão ficar com você? Quando se souber que seu marido pode ser o pai do filho dela? Ricardo não é o pai. Helena disse baixinho, mas com firmeza. Ambas as mulheres se viraram para ela. Você pode provar isso? Perguntou Yara. Helena se levantou da escrivaninha, sua mão ainda repousando sobre a barriga. Não preciso provar nada. Mas vou lhe dizer uma coisa. Se a senhora tentar destruir minha reputação ou prejudicar meu filho, eu também tenho uma história para contar. Sobre como uma poderosa empresária manipulou a filha para que ela se casasse com um rico incorporador. Sobre como ela organizou encontros casuais, plantou matérias em jornais, tudo para que sua filha pescasse um bom partido. Yara ficou pálida. Você não tem provas. Tenho mais do que a senhora imagina. Helena sorriu levemente. Eu era consultora de RP, lembra? Sei como a mídia funciona. E sei onde procurar informações. Sofia olhava para a mãe com os olhos arregalados. Mãe, é verdade? Um silêncio pesado pairou sobre o escritório. Do lado de fora, o sol se escondeu atrás das nuvens, lançando uma sombra sobre as três mulheres. Acho que deveríamos encerrar essa reunião. Helena se aproximou da porta. Tenho trabalho a fazer. Isso não acabou, sibilou Yara, apertando a mão na bolsa. Não, mãe. Sofia colocou a mão no ombro da mãe. Este é o fim das mentiras, o fim da manipulação. Ao abrir a porta, Helena se deparou com Ricardo parado no corredor. Ele devia estar esperando ali o tempo todo. Seus olhares se cruzaram por um instante. Em seus olhos, ela viu a mesma inquietação que sempre o acompanhava quando perdia o controle da situação. Tudo bem? Ele perguntou baixinho. Helena acenou com a cabeça, o contornando. Sim, agora tudo vai ficar bem. Voltando à sua mesa, sentiu os olhares dos três, do ex-marido, da nova esposa e da sogra. Mas pela primeira vez em meses, ela andou de cabeça erguida, confiante em seu valor e em suas decisões. Na recepção, esperava por ela Caio. Sua expressão demonstrava preocupação. Como foi? Melhor do que eu esperava, respondeu ela, sentando-se atrás do balcão. Às vezes, precisamos encarar nossos demônios de frente para entender que eles não são tão assustadores quanto imaginávamos. Caio sorriu levemente, mas em seus olhos havia tristeza. E Ricardo? Helena olhou na direção do corredor, onde seu ex-marido tentava acalmar Sofia, visivelmente abalada. Ricardo precisa enfrentar seus próprios demônios. Eu não posso, mas ajudá-lo nisso. O fim da tarde no bar do hotel, no 20º andar, geralmente pertencia a empresários relaxando as gravatas após um dia de reuniões. Naquele dia, porém, Ricardo estava sozinho no balcão, girando uma taça de uísque intocada em suas mãos.
Atrás das grandes janelas, São Paulo acendia suas primeiras luzes noturnas, enquanto ele tentava organizar o caos das últimas 24 horas. Posso me juntar a você? Sofia. Sua voz soava diferente do usual, mais madura, como se os eventos daquele dia a tivessem forçado a amadurecer rapidamente. Ele acenou com a cabeça, sem tirar os olhos da paisagem da cidade. Mamãe foi embora, ela disse, sentando-se ao lado dele. Mandei ela voltar para casa. Acho que pela primeira vez na vida eu realmente a desafiei. Ricardo finalmente olhou para sua esposa. Sofia havia tirado a maior parte da maquiagem e seus cabelos, geralmente perfeitamente penteados, estavam presos em um rabo de cavalo simples. Ela parecia mais jovem, mais autêntica. Me desculpe, disse ele baixinho, por tudo isso. Por que exatamente? Em sua voz não havia acusação, apenas uma pergunta sincera. Por minha ex-mulher trabalhar aqui? Pela mídia? Pela minha mãe? Ou por ter me escondido a verdade sobre si mesmo durante todo o nosso relacionamento? Ricardo se encolheu. O que você quer dizer? Acabei de conversar com Helena. Sofia pediu água mineral ao barman. Eu não planejei isso. Simplesmente nos encontramos no banheiro feminino. Clássico, né? Ricardo sentiu suas mãos se fecharem em torno da taça. E o que ela te disse? Nada. Sofia sorriu tristemente. Fui eu quem falei. Pedi desculpas pelo comportamento da minha mãe. E ela perguntou se eu era feliz, não como influenciadora, não como sua esposa, apenas como eu. O bar ficou mais silencioso. Os últimos empresários se preparavam para sair, deixando-os quase sozinhos. E o que você respondeu? Que eu não sei. Sofia tomou um gole d'água. Porque como posso saber se me casei com um homem que nunca me mostrou seu verdadeiro rosto? Ricardo sentiu algo nele se quebrar. Talvez fosse um muro que ele construíra por anos. Talvez a máscara que usara por tanto tempo que ele mesmo havia esquecido como era sem ela. Vi suas fotos antigas, continuou Sofia, as do início de sua carreira. Helena me mostrou um álbum que ela guarda em seu escritório. Você parecia diferente nas fotos, mais feliz, mais verdadeiro. Eu era mais jovem. Ele tentou se defender. Você era você mesmo. Ela o interrompeu. Aquele Ricardo das fotos não tinha vergonha de sua origem. Não fingia ser quem não era. Não tinha medo de mostrar suas fraquezas. Começou a chover do lado de fora, as gotas batendo na janela como perguntas inacabadas. Sabe o que é mais irônico? Sofia girou a taça em suas mãos. Me apaixonei por você, porque você parecia tão confiante, tão completo. E agora vejo que era apenas uma fachada, perfeitamente ajustada, como seus ternos caros, mas ainda assim apenas uma fachada. O que você espera de mim? Perguntou ele, sentindo a frustração aumentar. A verdade, respondeu ela diretamente. Não para a mídia, não para meus seguidores, para mim. Comece pelo motivo pelo qual você e Helena realmente terminaram. Ricardo se levantou bruscamente, indo até a janela. Seu reflexo no vidro se sobrepunha à paisagem da cidade. Um homem de sucesso em seu reino. Mas naquele reflexo, ele também viu um rapaz assustado do interior, que ainda temia ser desmascarado como um impostor. Eu não podia dar um filho a ela. As palavras escaparam dele como uma confissão atrasada. Eu sabia disso há anos. Um problema de fertilidade. Helena, ela queria tanto uma família, e eu não conseguia admitir minha fraqueza. Então eu a convenci, e a mim mesmo, de que simplesmente não queria filhos, que a carreira era mais importante. Sofia se aproximou dele, seu reflexo aparecendo ao lado do dele no vidro. E a mim? Por que você não me contou? Porque com você era mais fácil, ele admitiu, se odiando por cada palavra. Jovem, focada na carreira. Eu pensei que filhos não seriam um problema, que eu teria tempo,
Tempo para quê? Para mais mentiras? De sua voz tremia. Sabe o que é pior? Que eu nem sei se quero ter filhos, mas gostaria de poder conversar sobre isso sinceramente com meu próprio marido. O bar ficou mais silencioso. Os últimos empresários se preparavam para sair, deixando-os quase sozinhos. Helena entrou no bar, conduzindo um grupo de hóspedes para um coquetel noturno. Ela parou por um instante, os vendo na janela, mas rapidamente assumiu uma expressão profissional. Desculpe, disse ela. Não queria atrapalhar. Não está atrapalhando, respondeu Sofia, se virando da janela. Nós já quase terminamos, certo, Ricardo? Mas Ricardo não respondeu. Ele olhava para as duas mulheres. Uma que o conhecia melhor do que ele mesmo e outra que estava descobrindo que talvez não o conhecesse. Helena tratou habilmente os hóspedes. Sua barriga arredondada estava mais visível sob a luz do sol. Cada um de seus movimentos estava cheio da dignidade e da calma de uma mulher que havia se reconciliado com suas escolhas. Vou fazer minha mala, anunciou Sofia calmamente. Comprei uma passagem para o trem noturno para Florianópolis. Preciso pensar em tudo. Sofia, espera. Ricardo fez um movimento em sua direção, mas ela já estava indo para a saída. Não me segure, disse ela sem se virar. Pela primeira vez em muito tempo vou fazer algo autêntico, sem filtros, sem poses, sem fingimentos. Ricardo ficou sozinho na janela, com o uísque quase intocado e o peso da verdade que finalmente veio à tona. Atrás da janela, São Paulo brilhava sob a chuva, indiferente aos dramas que se desenrolavam no luxuoso hotel em seu território. Era 2 da manhã quando Ricardo se viu na cozinha do hotel. Após a partida de Sofia, ele não conseguia dormir no apartamento vazio. Então vagou pelo hotel como um fantasma, até que finalmente chegou. Ali, atraído pelo cheiro de pão recém-assado. A equipe noturna de padeiros preparava os pães para o café da manhã. Você também não consegue dormir? Helena estava na porta, ainda com o uniforme de trabalho, embora seu turno tivesse terminado há muito tempo. Em suas mãos, ela segurava uma xícara de chá de ervas. Como você soube que eu estaria aqui? Ele perguntou, embora soubesse a resposta. Sempre que não conseguia dormir, procurava paz na cozinha, assim como era em sua casa antiga. Caio disse que te viu vagando pelos corredores. Ela se aproximou, sentando-se em uma mesa de metal. Além disso, eu me lembro dos seus hábitos. Ricardo observou um dos padeiros tirando uma nova fornada de pão do forno. O cheiro o fez lembrar da padaria do avô, daquelas manhãs cedo, quando ele aprendia os negócios do zero. Sofia foi embora, ele disse finalmente. Eu sei. Helena soprou em sua xícara de chá. Ela é uma garota corajosa, mais inteligente do que você deu a ela a oportunidade de ser. O que você quer dizer? Que você a trata da mesma forma que me tratou no começo, como um acessório para a sua vida de sonho, uma esposa perfeita para um empresário bem-sucedido. Os padeiros saíram discretamente da cozinha, deixando-os sozinhos. Através da porta entreaberta, vinham os ruídos noturnos do hotel, conversas abafadas de empregadas, o zumbido de um aspirador de pó, o som distante de um elevador. Nem tudo era fingimento. Ricardo sentou-se em frente a ela. Com você era verdadeiro. Por algum tempo, Helena acariciou a barriga, até que você começou a subir na escala social. Você se lembra da última vez em que esteve na loja do seu avô? Da última vez em que tomou café da manhã em uma lanchonete? Ricardo ficou em silêncio. Ele sabia que ela estava certa. A cada novo sucesso, ele se desligava cada vez mais de seu passado, construindo uma nova identidade. Sabe o que foi? E pior, Helena continuou, sua voz suave, mas firme.
Não foi o fato de você não poder ter filhos, nem mesmo o fato de você não ter me contado. O pior foi que você deixou de ser você mesmo. Aquele Ricardo que eu casei sabia rir de seus próprios erros, sabia admitir o medo, a insegurança. Um silêncio se instalou na cozinha, quebrado apenas pelo tic-tac do grande relógio na parede. Pela janela, a lua iluminava os telhados do velho centro de São Paulo, lançando um brilho prateado em seus rostos. O bebê, Ricardo, hesitou. É seu? Apenas seu? Helena sorriu gentilmente. Sim, banco de esperma em Copenhague. Fui lá 2 semanas depois de assinar os papéis do divórcio. Eu sempre quis ser mãe e o tempo estava passando. Por que você não me contou? E você teria aceitado isso? Você que sempre teve que controlar tudo? Helena balançou a cabeça. Além disso, você já estava saindo com Sofia. Vi as fotos de vocês nas redes sociais. Ricardo sentiu um pontapé de vergonha. De fato, ele não esperou muito após o divórcio. Sofia foi como um sopro de ar fresco em sua vida. A oportunidade de começar tudo de novo, sem a bagagem do passado. E agora? Ele perguntou, sentindo-se repentinamente muito cansado. Agora... Helena se levantou, indo até a janela. Agora você precisa decidir quem você realmente é, Ricardo. Não quem você quer ser aos olhos dos outros, mas quem você é para si mesmo, porque veja... Ela se virou para ele. Eu já sei. Eu sou uma mulher que perdeu tudo e reconstruiu sua vida do zero, que não tem medo de trabalhar em um hotel, embora já tenha dirigido uma grande empresa. Que será uma mãe solteira porque quer e não porque não tem escolha. Em sua voz não havia amargura, apenas uma certeza tranquila. Ricardo olhou para ela e viu a mesma Helena em quem se apaixonara anos atrás. Forte, independente, autêntica. Às vezes sinto saudade, ele admitiu baixinho. De quem eu era, de nós. Eu sei. Helena se aproximou dele, colocando a mão em seu braço. Mas não podemos voltar ao passado. Só podemos seguir em frente, ser melhores versões de nós mesmos. Os padeiros voltaram da padaria, trazendo consigo o aroma de croissants frescos. Helena retirou a mão. Eu preciso ir, disse ela. Tenho uma reunião com um grupo de turistas japoneses amanhã de manhã. E você? Você deveria ligar para Sofia. Ela é jovem, mas merece a chance de conhecer o verdadeiro você. Se você mesmo ainda sabe quem é. Ricardo ficou sozinho na cozinha, cercado pelo cheiro de pão e pelo peso das lembranças. Pela janela, ele viu Helena atravessar o pátio do hotel, sua silhueta refletindo nas poças d'água da chuva recente. Ela parecia uma mulher que sabe exatamente para onde está indo. E ele ainda estava parado no mesmo lugar, preso entre quem ele era e quem tentava ser. Entre a simplicidade de sua origem e a complexidade da vida que havia construído. Entre o amor que havia perdido e aquele que poderia perder, se não encontrar a coragem de ser sincero. A névoa da manhã envolveu São Paulo inesperadamente, transformando as ruas em riachos furiosos. O Hotel Panorama ficou lotado de hóspedes encharcados buscando abrigo, e com eles vieram os primeiros problemas. Uma pane de energia em vários andares, um vazamento no teto na área do restaurante, caos nos elevadores. Helena estava no meio do saguão, coordenando as ações da equipe através do rádio, quando as primeiras contrações a atingiram. Ela apertou os dentes, tentando manter a calma. Os quartos do 12º andar estão prontos para receber os hóspedes do restaurante. Ela disse no microfone. Caio, precisamos de mais toalhas no 14º. Outra contração, mais forte. Ela se apoiou discretamente no balcão da recepção. Helena! Ricardo apareceu ao lado dela. Tinha acabado de voltar do escritório de advocacia, onde cuidava dos assuntos de Olga. Está tudo bem? Sim, é só... Ela interrompeu quando outra onda de dor a atingiu. Nada. Mas Ricardo a conhecia bem demais. Isso não parece nada. Caio.
Ah, ele chamou em direção ao gerente que passava. Não dramatize! Helena tentou sorrir, mas seu rosto estava pálido. É normal nessa fase da gravidez. O médico disse. De repente, todas as luzes do hotel apagaram. Um gemido coletivo de decepção percorreu o saguão. O gerador deve ligar em breve, disse Caio, aproximando-se deles. Helena, você está branca como a neve. Nada, ela começou, mas desta vez a dor foi tão forte que seus joelhos cederam. Ricardo a segurou antes que ela caísse. Vou chamar uma ambulância. Caio já estava tirando o telefone. Não, Helena sacudiu a cabeça. Não nessa tempestade. As ruas estão congestionadas. A ambulância não vai chegar. Deve ser só um falso alarme. Nesse momento, Sofia entrou correndo no saguão encharcada. Sua mala deixava marcas molhadas no chão de mármore. Ricardo, desculpe por aparecer sem avisar, mas eu pensei em tudo e... Ela interrompeu ao ver a cena diante de si. O que está acontecendo? Helena está tendo contrações, respondeu Ricardo, ainda segurando sua ex-esposa. E a ambulância? Eu não preciso de ambulância. Helena tentou se endireitar, mas outra contração a fez se desequilibrar. Meu carro está estacionado na frente do hotel, Sofia disse rapidamente. Podemos... Ninguém vai a lugar nenhum. Caio os interrompeu, olhando pelas grandes janelas do saguão. A rua está completamente inundada. Estamos isolados. O gerador finalmente ligou, restaurando parte da iluminação. Em sua luz atenuada, os rostos de todos pareciam mais pálidos e preocupados. O apartamento médico no 10º andar, decidiu Caio. É totalmente equipado para essas situações. Ricardo, ajude-me a levá-la para lá. Não dramatize. Helena tentou protestar, mas sua voz estava fraca. É muito cedo. Não pode ser. Estou ligando para a doutora Fernanda, anunciou. Sofia, discado um número em seu telefone. É minha ginecologista, mora a 2 quadras daqui. Talvez ela consiga chegar a pé. Ricardo e Caio ajudaram Helena a se levantar. Cada um deles a apoiava de um lado, guiando-a em direção aos elevadores. E o hotel? Helena ainda tentava pensar como gerente. Os hóspedes. Eu vou cuidar disso, disse Sofia com firmeza. Afinal, eu sou uma hóspede. Posso gerenciar a recepção por algumas horas. Todos a olharam com espanto. Como? Ela deu de ombros. Antes de ser influenciadora, trabalhei na recepção de um hotel em Florianópolis. É como andar de bicicleta. Helena olhou para a mulher mais jovem com gratidão. Os códigos do sistema são... Depois, Ricardo a interrompeu. Agora vamos nos concentrar em você. A caminho do apartamento médico, Helena apertava os dentes, tentando não mostrar o quanto estava assustada. Mas quando chegaram ao quarto, quando Caio correu para buscar geradores extras e Sofia coordenou o atendimento da doutora Fernanda pelo telefone, ela finalmente se permitiu um momento de fraqueza. Ricardo, ela sussurrou agarrando sua mão. Estou com medo. Ele olhou para ela, para a mulher que sempre foi forte, que nunca mostrou medo. Agora, em seus olhos, ele via o medo real. Eu estou aqui. Ele disse suavemente, sentando-se ao lado dela. Não vou te deixar sozinha. Mas Sofia, ela está lá embaixo, se saindo muito bem. Ele sorriu levemente. Acho que não a valorizei o suficiente. Helena apertou a mão dele quando outra contração a atingiu. Desculpe. Por tudo. Por Olga. Pelos problemas. Shhh! Ele a interrompeu. Sou eu quem deveria pedir desculpas. Por todos esses anos de fingimento, por falta de coragem para te dizer a verdade sobre... Eu sei, ela acenou com a cabeça. Eu sempre soube. Mas esperei até que você estivesse pronto para falar sobre isso. Um raio cortou o céu e um trovão sacudiu o edifício. Ao mesmo tempo, Helena emitiu um gemido suave de dor. Onde está a doutora?
Ricardo olhou nervosamente para a porta. Estou aqui, respondeu a doutora Fernanda, entrando no quarto com um casaco encharcado. Atrás dela, Caio entrou com uma iluminação de emergência extra. Sofia está organizando um grupo de crise lá embaixo, informou o gerente. Acho que ela acabou de descobrir sua verdadeira vocação. Helena sorriu entre lágrimas. Ela não é quem pensávamos que fosse, não é? Nenhum de nós é, respondeu Ricardo calmamente, ainda segurando sua mão. A doutora Fernanda examinou rapidamente Helena. Não é um falso alarme, ela anunciou. A criança decidiu vir ao mundo no meio da maior tempestade em anos. Helena olhou para Ricardo. Em seus olhos havia uma pergunta que não precisava ser dita em voz alta. Vou ficar, ele disse antes que ela pudesse perguntar. Se você quiser. Ela acenou com a cabeça e uma única lágrima rolou por sua bochecha. Lá fora, a tempestade furiava sobre São Paulo, mas no apartamento médico do Hotel Panorama, um outro tipo de drama começava, mais íntimo, mas não menos intenso. Caio saiu discretamente do quarto, deixando-os sozinhos com a médica. A caminho do saguão, ele pensava na ironia do destino, como às vezes as maiores tempestades trazem as mudanças mais inesperadas, e como às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. A tempestade sobre São Paulo piorou, e com ela as contrações de Helena. No apartamento médico do Hotel Panorama, o tempo parecia fluir de forma diferente. A doutora Fernanda dava ordens com eficiência, enquanto Ricardo, ainda com o terno molhado, não deixava a ex-esposa por um instante. Respire, Helena, instruiu. A médica, lembre-se das técnicas das aulas. Que aulas? Ricardo perguntou antes mesmo de se conter. Helena olhou para ele através de uma névoa de suor. Aulas para futuros pais. Eu frequentei nos últimos meses. Algo o apertou na garganta. Mais um elemento da vida de Helena do qual ele não tinha conhecimento. Mais uma coisa que ela viveu sozinha enquanto ele reconstruía sua vida. Caio entrou no quarto. Sofia pede uma atualização. Os hóspedes estão preocupados, a gritos. Diga a ela. Helena interrompeu, quando outra contração a atingiu. Ricardo sentiu seus dedos se fecharem em sua mão com uma força inesperada. Vou dizer a ela que tudo está sob controle, completou Caio, trocando olhares com Ricardo. Aguente firme, Helena. Quando a porta se fechou, Helena afundou nas almofadas. Você não deveria estar aqui, ela disse baixinho. Você deveria estar com sua esposa. Sofia está se saindo muito bem, ele respondeu, ajustando a compressa, úmida em sua testa, e você precisa de mim. Eu não preciso, ela negou com a cabeça. Eu me saí bem sozinha nos últimos meses, eu posso... Outra contração o interrompeu, mais forte que as anteriores. A doutora Fernanda verificou o progresso do trabalho de parto. Está indo mais rápido do que eu pensava, ela anunciou. Essa criança tem seus próprios planos. Um raio cortou o céu além da janela e o trovão fez as vidraças tremerem. Naquele instante, a porta se abriu e entrou Sofia, seu vestido elegante amassado, a maquiagem borrada. Desculpa interromper, mas... Ela hesitou, vendo a cena à sua frente. Talvez eu devesse... Fique, disse Helena para a surpresa de todos. Pelo menos terá conteúdo exclusivo para seus seguidores. Sofia riu nervosamente, mas lágrimas brilharam em seus olhos. Na verdade, desativei todas as minhas redes sociais. Acho que precisava de uma pausa de fingir. Roberto olhou para a esposa com um novo tipo de admiração. Nas últimas 24 horas, Sofia mostrara mais autenticidade do que em toda a sua história juntos. Como está a situação lá embaixo? Helena perguntou, tentando desviar a atenção da próxima contração. Sob controle, Sofia se aproximou. Marcos é incrível em gestão de crises. E sua irmã, Olga? Helena ergueu a cabeça.
Ela está aqui? Voltou há 15 minutos. Está ajudando a evacuar os hóspedes dos quartos inundados. Está surpreendentemente competente. Helena fechou os olhos e uma única lágrima rolou por sua bochecha. Roberto sabia que não era dor física. Helena... A doutora Kátia interrompeu o momento. Na próxima contração comece a pujar. Os minutos seguintes se fundiram em uma sequência de sensações intensas. Helena gritava, apertando as mãos de Roberto e Sofia, uma em cada mão. A tempestade rugia lá fora, como se acompanhasse o drama no quarto. Então, de repente, tudo mudou. O primeiro choro de um bebê cortou o ar exatamente quando o último trovão sacudia o prédio. Uma menina, anunciou a doutora Kátia, colocando o pequeno pacote vermelho e gritante no peito de Helena, sadia e forte como a mãe. Helena olhava para a filha com uma mistura de descrença e encanto. Roberto estava paralisado, incapaz de desviar o olhar daquela pequena criatura que, momentos antes, era apenas uma ideia. Ela é linda, sussurrou Sofia, enxugando as lágrimas. Como você vai chamá-la? Helena acariciou suavemente a cabeça da filha. Maria, disse suavemente, em homenagem à minha mãe. Naquele instante, Olga entrou no quarto ofegante e encharcada. Parou bruscamente ao ver a irmã com a criança. Helena, sua voz quebrou. Eu sinto muito por tudo. As gêmeas se olharam por um longo tempo, anos de mágoas inexplicadas e palavras não ditas pairando entre elas. Quer conhecer sua sobrinha? Helena perguntou finalmente. Olga se aproximou hesitante, sua habitual segurança havia desaparecido. Maria, repetiu o nome como se estivesse saboreando-o. Mamãe estaria feliz. Roberto sentiu Sofia, puxando levemente sua manga. Deveríamos dar a elas um pouco de privacidade, ela sussurrou. Ele acenou com a cabeça, mas antes que saíssem, Helena agarrou sua mão. Obrigada, disse baixinho, por ter estado aqui e por finalmente conseguir ir embora. Ele olhou em seus olhos, os mesmos olhos que amara por tantos anos, e viu a paz que não via há muito tempo. Helena encontrara seu caminho. Talvez fosse hora de ele encontrar o seu. Quando saíram para o corredor, a tempestade já estava terminando. Os primeiros raios de sol penetravam pela janela, criando padrões nas paredes que lembravam vitrais. E agora? Perguntou Sofia, ao seu lado, perto da janela. Roberto olhou para sua esposa. Sua maquiagem borrada, o cabelo despenteado e o olhar sincero. Pela primeira vez, a via como realmente era. Não uma influencer, não uma esposa perfeita, mas uma jovem mulher buscando seu lugar no mundo. Agora, disse ele respirando fundo, agora é hora da verdade, de tudo. Na manhã seguinte, o Hotel Panorama voltava à vida em uma nova realidade. Os vestígios da tempestade da noite anterior eram visíveis nas poças, nas ruas e nos galhos quebrados no jardim do hotel. Mas o sol da manhã dava a tudo um brilho dourado de novo começo. Roberto estava sentado na cafeteria do hotel com Sofia, xícaras de café expresso intocadas diante deles. Nas últimas 2 horas, ele contara tudo. Sobre sua infância em um pequeno apartamento em São Paulo, sobre os anos trabalhando na loja do avô, sobre o diagnóstico de infertilidade que recebeu na adolescência após uma doença grave. Por que você não me contou tudo isso antes? Sofia perguntou quando ele terminou. Não havia acusação em sua voz, apenas genuíno interesse. Porque me apaixonei pela ideia de quem eu poderia ser com você, respondeu depois de um longo momento. Um jovem e bem-sucedido empreendedor com uma esposa bonita e moderna, sem bagagem, sem complexos, sem verdade. Ela completou em voz baixa. Sem verdade, confirmou, girando a xícara nas mãos. Sabe o que Helena me disse ontem? Que o maior problema não era eu não poder ter filhos. O problema era eu não conseguir ser eu mesmo.
Sofia pegou o celular que estava na mesa. Por um momento, Roberto pensou que ela consultaria as redes sociais, um velho hábito. Em vez disso, desligou-o completamente. Quando desativei todos os aplicativos ontem, me senti nua, ela admitiu, como se tivesse perdido parte de mim. E então, quando ajudei no hotel durante a crise, quando realmente fiz algo concreto, foi como um despertar. Pela janela da cafeteria, viram Marcos conversando com a equipe de limpeza sobre os danos da inundação no saguão. Sua maneira de ser, profissional mas humana, lembrou Roberto de como ele mesmo costumava gerenciar seus primeiros projetos de construção. Você se lembra de como nos conhecemos? Sofia perguntou de repente. Na festa de caridade da sua mãe, respondeu automaticamente. Não, ela negou com a cabeça. Foi uma armação. O primeiro encontro verdadeiro foi uma semana antes, em uma cafeteria no centro. Você esbarrou em mim quando estava com pressa para uma reunião. Derramou café na minha blusa branca. A cafeteria ficou mais movimentada. Os hóspedes do hotel desciam para o café da manhã, entre eles Olga, que aparentemente havia ficado na noite anterior. Ela parecia diferente de ontem, menos agressiva, mais humana. Como está Helena? Roberto perguntou quando Olga passou por sua mesa. Dormindo, respondeu ela, parando. Maria é perfeita. Uma nota de emoção que ela tentou mascarar estava em sua voz. Vou ficar em São Paulo, pelo menos por algum tempo. E o dinheiro que te transferi? Olga hesitou. Doei para uma conta de custódia para Maria. Helena não precisa saber. Pelo menos, não imediatamente. Sofia sorriu levemente. A família é mais importante que dinheiro, não é? Também estou aprendendo isso. Olga acenou com a cabeça e foi em direção ao buffet. Roberto a observou, pensando em como uma pequena vida podia mudar tantas outras. Seu telefone vibrou. Uma mensagem do advogado com informações sobre novos projetos aguardando decisões. O que você pretende fazer agora? Sofia perguntou, vendo-o franzir a testa sobre o telefone. Não sei, admitiu honestamente. Nos últimos anos, construí torres de vidro para pessoas que nem conheço. Talvez seja hora de construir algo mais pé no chão. Como o quê? Meu avô sempre dizia que São Paulo precisava de mais lugares para pessoas comuns. Apartamentos acessíveis que não pareçam caixas, espaços onde a comunidade possa se desenvolver. Parece um projeto que eu poderia apoiar, disse Sofia. Não como influencer de moda, mas talvez como consultora de assuntos sociais. Afinal, tenho experiência em comunicação com pessoas. Roberto a olhou surpreso. Achei que depois de tudo isso você queria o divórcio. Ela completou por ele. Talvez? Não sei. Mas antes de tomarmos qualquer decisão, quero conhecer o verdadeiro Roberto Pereira. Aquele que derramava café na blusa de desconhecidas e pedia desculpas com tanta sinceridade que era impossível ficar brava. A cafeteria ficou mais cheia. Os hóspedes do hotel desciam para o café da manhã, entre eles Olga, que aparentemente havia ficado na noite anterior. Ela parecia diferente de ontem, menos agressiva, mais humana. Como está Helena? Roberto perguntou quando Olga passou por sua mesa. Dormindo, respondeu ela parando. Maria é perfeita. Uma nota de emoção que ela tentou mascarar estava em sua voz. Vou ficar em São Paulo, pelo menos por algum tempo. E o dinheiro que te transferi? Olga hesitou. Doei para uma conta de custódia para Maria. Helena não precisa saber. Pelo menos, não imediatamente. Sofia sorriu levemente. A família é mais importante que dinheiro, não é? Também estou aprendendo isso. Olga acenou com a cabeça e foi em direção ao buffet. Roberto a observou, pensando em como uma pequena vida podia mudar tantas outras. Seu telefone vibrou.
Uma mensagem do advogado com informações sobre novos projetos, aguardando decisões. O que você pretende fazer agora? Sofia perguntou, vendo-o franzir a testa sobre o telefone. Não sei, admitiu honestamente. Nos últimos anos, construí torres de vidro para pessoas que nem conheço. Talvez seja a hora de construir algo mais. Pé no chão. Como o quê? Meu avô sempre dizia que São Paulo precisava de mais lugares para pessoas comuns. Apartamentos acessíveis que não pareçam caixas, espaços onde a comunidade possa se desenvolver. Parece um projeto que eu poderia apoiar, disse Sofia. Não como influencer de moda, mas talvez como consultora de assuntos sociais. Afinal, tenho experiência em comunicação com pessoas. Roberto a olhou surpreso. Achei que, depois de tudo isso, você queria o divórcio? Ela completou por ele. Talvez, não sei, mas antes de tomarmos qualquer decisão, quero conhecer o verdadeiro Roberto Pereira. Aquele que derramava café na blusa de desconhecidas e pedia desculpas com tanta sinceridade que era impossível ficar brava. Viram Marcos levando um buquê de flores em direção ao elevador, provavelmente para Helena. Seus sentimentos por ela eram óbvios para todos, exceto talvez para ele mesmo. A vida é engraçada, disse Sofia, também percebendo isso. Às vezes, é preciso perder tudo para encontrar o que realmente se buscava. Roberto pensou em Helena e sua filha, em seu avô e sua simples sabedoria, em Sofia e sua inesperada profundidade. Sobre si mesmo, o homem que passara tantos anos tentando ser outra pessoa. E aí? Perguntou levantando-se da mesa. Quer ver meu primeiro emprego? A loja do meu avô ainda está na esquina da Rua Augusta. Sofia sorriu, também se levantando. Só vou me trocar, nada de roupas de grife, nenhuma maquiagem. Hoje eu quero ser apenas eu mesma. Quando saíam da cafeteria, viram um arco-íris sobre São Paulo, brilhante e nítido, como a promessa de um novo começo. Talvez nem tudo estivesse claro ainda, talvez nem todas as feridas estivessem curadas, mas pelo menos eles haviam parado de fingir, e esse era um bom começo. Uma semana após o nascimento de Maria, o Hotel Panorama voltou ao seu ritmo normal. Os rastros da tempestade foram removidos, os quartos reformados e os hóspedes retornaram às suas rotinas diárias. Apenas para os moradores do hotel, nada era mais o mesmo. Helena estava arrumando as últimas coisas em sua bolsa, preparando-se para a alta do hospital. O apartamento médico, que testemunhara tantos eventos dramáticos, voltaria a ser um quarto de hotel comum. Maria dormia tranquilamente em seu berço portátil, sua pequena face expressando uma paz profunda. Deixe-me ajudar. Marcos apareceu na porta com um carrinho de bagagem. Ultimamente ele era visto com frequência ali, trazendo flores, pedindo refeições especiais, passando cada momento livre com Helena e a pequena. Vou conseguir. Helena respondeu automaticamente, mas depois de um momento sorriu e acrescentou. Embora talvez... Sabe, Marcos começou a colocar as malas no carrinho. Seu apartamento funcional no último andar. É um pouco pequeno, é para 2 pessoas. 3! Uma voz veio da porta. Olga estava na entrada segurando outra mala com o enxoval de Maria. Me mudei ontem para São Paulo. Aluguei um apartamento perto do hotel. Helena olhou para a irmã com uma mistura de descrença e emoção. Na última semana, Olga estivera com ela todos os dias, aprendendo junto com ela os cuidados básicos com um recém-nascido, compensando anos perdidos. Na verdade, Marcos tossiu. Tem também a suíte presidencial, muito espaço, quarto infantil separado, vista para o parque. Helena parou no meio do movimento. Marcos, você não precisa responder agora, disse ele rapidamente. Isso é só uma sugestão para o futuro. Olga sorriu significativamente, mas se conteve de comentar. Nesse momento, Maria acordou e começou a chorar, salvando a todos. De um silêncio constrangedor,
No térreo do hotel, Roberto e Sofia estavam sentados no saguão, inclinados sobre os planos de um novo projeto. Na última semana, passaram muitas horas conversando sobre o passado e o futuro, sobre o que realmente queriam fazer na vida. Isso pode dar certo. Sofia apontou para a maquete do prédio na tela do laptop. Apartamentos a preços acessíveis, mas com personalidade, espaço comum no terraço, onde as pessoas possam se encontrar, jardim comunitário. Meu avô estava certo. Roberto acenou com a cabeça. São Paulo precisa de lugares para pessoas comuns, não de mais torres, de vidro. E seus investidores? Alguns desistiram, admitiu, mas meu avô ofereceu apoio. Disse que esperou anos para que eu voltasse a ser quem realmente sou. Sofia fechou o laptop e olhou para o marido. Naquela semana, ambos haviam mudado. Ela pegava menos o telefone, escutava mais. Ele parou de esconder seu sotaque verdadeiro, parou de fingir ser alguém que não era. Vou para o Rio, disse ela de repente. Por algum tempo, preciso repensar algumas coisas. Roberto acenou com a cabeça. Esperava por isso. Sei. Não precisa ser o fim, acrescentou suavemente. Pode ser um novo começo, mas preciso de tempo para descobrir quem sou sem filtros e seguidores. Entendo. E ele realmente entendia. Estava passando por um caminho semelhante. Helena saiu do elevador com Maria nos braços, acompanhada por Marcos e Olga. Roberto se levantou, sentindo uma pontada familiar em seu coração. Não saudade do que havia sido, mas gratidão por ter sido. Recebemos alta, anunciou Helena, com um sorriso. Maria está oficialmente deixando o Hotel Panorama. Só por enquanto, resmungou Olga. Algo me diz que vocês serão hóspedes frequentes aqui. Ela olhou significativamente para Marcos, que de repente ficou muito interessado no arranjo de flores no saguão. Sofia se aproximou de Helena. Posso? Perguntou, estendendo as mãos para Maria. Helena, sem hesitar, entregou a filha a ela. Sofia embalava a pequena com facilidade natural, cantando baixinho uma cantiga de ninar. Roberto observava a cena, pensando em todos os "e se" que já não tinham importância. Tome cuidado, disse Helena sorrindo. Maria tem talento para mudar a vida das pessoas. Já fez isso, respondeu Sofia, devolvendo a criança. Para todos nós. Nesse instante, entrou no Hotel Alfredo Pereira, elegante como sempre, em seu terno clássico. Vim ver a bisneta antes de ir embora, anunciou, aproximando-se do grupo. E para lembrar a alguns jovens que amanhã às 8 da manhã temos uma reunião sobre o novo projeto. Roberto e Sofia trocaram olhares. O avô já havia se envolvido em sua ideia de construção social, trazendo não apenas capital, mas também anos de experiência em construção de comunidade. Estaremos lá pontualmente, Roberto garantiu. Nós também deveríamos ir. Helena olhou para Marcos, que já estava colocando as malas no carro oficial. Ao se despedirem no saguão, cada um sentia que não era uma despedida verdadeira. O Hotel Panorama os havia unido de uma forma que ninguém esperava. Tornou-se não apenas testemunha de seus dramas, mas também um catalisador de mudanças. Às vezes, disse Alfredo observando-os, é preciso voltar ao começo para encontrar o caminho certo. Roberto olhou para o avô, para Sofia, para Helena com Maria e Marcos, para Olga. Cada um deles voltava ao seu começo, mas não para repetir o passado, para construir algo novo, mais verdadeiro. A noite paulistana caía lentamente, acendendo os primeiros postes nas ruas. O Hotel Panorama brilhava em sua luz como um farol, um ponto de referência para aqueles que buscavam o caminho de casa, para si mesmos. 6 meses depois, o Hotel Panorama estava novamente cheio de rostos familiares. No salão principal, acontecia
A inauguração do novo projeto habitacional Panorama Society, a primeira iniciativa conjunta de Roberto e Sofia Pereira, realizada em parceria com Alfredo Pereira. Roberto estava ao lado da maquete do condomínio, explicando o conceito para os jornalistas. Não usava um terno de grife. Escolhera uma roupa simples, bem talhada, na qual se sentia ele mesmo. O mais importante para nós era criar um espaço que unisse as pessoas, disse ele, sua voz soando confiante e autêntica. Cada prédio tem sua história, sua alma. Queríamos que os moradores pudessem criar suas próprias histórias. Sofia, que acabara de voltar do Rio, estava um pouco de lado, conversando com os futuros moradores. Seu Instagram havia passado por uma transformação completa. Em vez de produtos de luxo e fotos perfeitamente enquadradas, agora mostrava histórias reais de pessoas procurando seu lugar na cidade. É incrível, disse a Helena, que se aproximava. Antes, eu me preocupava com o número de curtidas e agora estou construindo uma comunidade real. Helena, com Maria de 6 meses nos braços, sorriu compreensivamente. Sua filha olhava curiosamente para a sala, seus olhos escuros, tão parecidos com os da mãe, absorviam tudo com interesse. Às vezes é preciso perder o que parecia importante para encontrar o que realmente importa, respondeu ela, olhando para Marcos, que estava recebendo novos convidados. Seu relacionamento havia se desenvolvido naturalmente, sem pressa. Helena ainda morava em seu apartamento funcional, mas passava cada vez mais tempo na suíte presidencial, onde Maria já tinha seu próprio quarto. Vi seu novo projeto. Helena se dirigiu a Sofia. Esses apartamentos com jardim comunitário no terraço me lembra um esboço que Roberto desenhou anos atrás. Achei em seu antigo caderno, admitiu Sofia. Quando mostrei a ele esse projeto, vi em seus olhos a verdadeira paixão pela primeira vez em muito tempo. Olga passou pelo salão, agora gerente oficial de comunicação do projeto Panorama Society. Seu talento para resolver conflitos e construir relacionamentos finalmente encontrara seu lugar certo. Os primeiros moradores se mudam em 1 mês, anunciou, aproximando-se deles. E acreditem ou não, temos mais candidatos do que apartamentos. Porque as pessoas não procuram apenas um lugar para morar, disse Alfredo Pereira, se juntando à conversa. Procuram comunidade, assim como nós, antigamente, em nossa primeira loja em São Paulo. Roberto concluiu a apresentação e se aproximou do grupo. Parecia cansado, mas feliz. Nos últimos 6 meses, ele havia trabalhado mais do que nunca, mas pela primeira vez em anos, sentia que estava fazendo algo realmente valioso. Conseguimos, disse ele ao lado de Sofia. Seu relacionamento também havia mudado. Passaram de fingir um casamento perfeito para construir um relacionamento verdadeiro, baseado na honestidade e compreensão mútua. Maria estendeu as mãos para ele e Roberto, depois de uma breve hesitação, a pegou de Helena. A menina imediatamente agarrou seu nó da gravata, fazendo todos rirem. Ela tem bom gosto, comentou Sofia. É uma das suas gravatas antigas, não é? Daquelas de antes da era das marcas de luxo? Era do primeiro dia na loja do meu avô, Roberto confirmou. Pensei que daria sorte. Helena observou a cena com um sorriso suave. Sua vida havia tomado um rumo diferente do que ela planejara, mas finalmente sentia que estava exatamente onde deveria estar. Marcos a abraçou suavemente pela cintura e ela se apoiou nele com um suspiro de contentamento. Precisamos ir, disse ela, pegando sua filha de Roberto. Maria tem sua primeira consulta com o pediatra amanhã. Venham jantar depois, Alfredo sugeriu. Na padaria antiga, a Olenka está fazendo aqueles pastéis que você tanto gosta. Quando Helena e Marcos saíram com Maria, os últimos raios do sol poente entraram pela porta principal do hotel, envolvendo suas silhuetas em um brilho dourado. Roberto os observava, sentindo uma estranha paz.
Em que você está pensando? Sofia perguntou, entrelaçando seus dedos nos dele. Em como a vida dá voltas, respondeu ele. Sabe que foi exatamente neste hotel 12 anos atrás que, pela primeira vez, pensei em construir algo mais do que prédios? E agora? Agora eu sei o que isso significa. Construir não apenas com vidro e concreto, mas com sonhos e relacionamentos verdadeiros. Alfredo bateu no ombro do neto. Seu pai estaria orgulhoso, disse baixinho, de todos vocês. Lá fora, São Paulo acendia as primeiras luzes da noite. O Hotel Panorama brilhava em seu brilho, não mais como um símbolo de luxo e aparências, mas como um farol mostrando o caminho para casa, para a verdade, para si mesmos. No saguão, havia um pequeno grupo de convidados, conversando sobre o futuro, sobre os planos, sobre novos começos. Roberto abraçou Sofia e pensou que às vezes é preciso perder tudo o que parecia importante para encontrar o que realmente importa. E o Hotel Panorama, testemunha de tantas histórias, permanecia imperturbável, pronto para novos capítulos na vida daqueles que passaram por seus limiares. Espero que tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que você achou desta história. Até o próximo vídeo.